muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas pelas companhias norte-americanas. Era uma curiosidade, sem maiores consequências. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter S, testemunho ocular da história. Rádio Pinheiro Guimarães, na internet. Na verdade, as pesquisas científicas que levaram ao rádio tiveram início quando, em 1863, na Inglaterra, James Clerk Maxwell demonstrou teoricamente a provável existência das ondas eletromagnéticas. O princípio da propagação radiofônica surgiu então em 1887, através do alemão Heinrich Rudolf Hertz. Em sua experiência, o projeto História do Rádio nasceu a partir da proposta do professor Weden, da coordenação da faculdade, que nos deu a oportunidade de, já desde o primeiro período, estarmos desenvolvendo atividades em um dos laboratórios oferecidos pela faculdade. Então, a gente escolheu o rádio e escolheu contar a história do rádio, junto com a história do rádio, tendo pano de fundo a própria história do Brasil. A repórter Ana Paula conversou com o professor de rádio da Faculdade Pinheiro Guimarães, que nos diz sobre como o assunto é visto em sala de aula. Professor, o senhor em suas aulas já falou sobre a invenção do rádio, sobre quem foi o inventor e sobre a polêmica que existia acerca do assunto? Eu procuro na introdução da disciplina Radiojornalismo 1 falar sobre desde a origem da descoberta das ondas eletromagnéticas e vem depois com os dois estudiosos, que foi Marconi, né, e o Landel de Moura. E causa polêmica sim. Os alunos, eu vou dizer que a maioria fica do lado do padre brasileiro como verdadeiro inventor do rádio, acaba sendo solidário com o que aconteceu, dele não poder ter mostrado sua descoberta e para que isso conseguisse patentear sua descoberta, e também com a descoberta do Marconi. Da repórter Ana Paula, nós vamos para outra Ana. Ana Maria Landel de Moura, sobrinha neta do padre Roberto Landel de Moura. A gente nem sabia, sinceramente, eu vou lhe dizer, da grandiosidade do que ele fez. Era uma coisa assim mais romântica do que, na realidade, o que eu tenho agora, com esses anos todos, depois que eu era adolescente, que eu comecei a comprar coisas. O Hernani tem um livro também, tem os ingleses no Rio Grande do Sul sobre a descendência do padre. Tudo. A pesquisa é uma parte importante do nosso trabalho. A vontade de estar associando a apresentação do projeto, todo o conhecimento que adquirimos durante as aulas de Sociologia, Filosofia, Cultura, História da Comunidade. Em 3 de junho de 1900, conforme reportagem do Jornal do Comércio, de 10 de junho do mesmo ano, o padre Landel repetiu em São Paulo, com sucesso, a experiência de transmissão de voz com 2 aparelhos de sua invenção. Quem também nos conta essa história é Luiz Neto. Comprovadamente, com notícia na imprensa, isso já existia desde 1899. Então, no dia 3 de junho de 1900, realizou-se uma experiência com aparelhos. E eu suspeito que deva ser ali mais ou menos na região onde fica hoje o Museu de São Paulo, o MASP, né? Os primeiros programas já se preocupavam em mostrar como o colonialismo pode ter sido uma das causas do não incentivo ao padre cientista. Embora desconhecido aqui entre nós brasileiros, já conseguiu o reconhecimento de Laura de Luca, jornalista italiana. Essas descobertas da acabaram nos levando, já no primeiro programa, a Laura de Luca. Ela é jornalista, radialista da Rádio Vaticano, a rádio que o Marconi montou. A Laura de Luca escreveu um livro e nesse livro, ela dá conta que, na verdade, o inventor do rádio foi o padre Roberto Landel de Moura, padre e cientista brasileiro. Evidentemente siamo in un momento storico importantissimo per l'Occidente. Evidentemente, estávamos num momento histórico importantíssimo para o Ocidente. Havia uma enorme confiança no progresso, nas invenções, nas descobertas que estavam transformando a própria fisionomia das cidades e dos países. Que sobretudo stanno intensificando la possibilità. E que sobretudo estavam intensificando a possibilidade de comunicação de conhecimento. Siamo dunque in Brasília. Estávamos então no Brasil. Ao fim do século 800,
1900 eram anos muito delicados para esse país. Estávamos passando do Império para a República. Muitas rebeliões populares aconteciam. A escravidão estava sendo abolida. La figura di padre Roberto Landel de Moura. Eis a figura de padre Roberto Landel de Moura, que nasceu em Porto Alegre em 1861. Il primo a intuire la radio. O primeiro a pensar na rádio, o primeiro a realizar uma transmissão de verdade. A prima trasmissione di cui è possibile aver notizia. A primeira de que foi possível ter notícia. Nas páginas de seu livro, editado em 1993, Laura repetidamente cita os feitos de Landel e o classifica como pioneiro das transmissões de rádio no formato que ele se apresenta hoje. La radio è nata, ma nessuno se ne accorgerà. Padre Roberto Landel de Moura è il primo radiotecnico. Nasce o rádio, mas ninguém percebe. O mais interessante, na minha opinião, é que cada vez mais nós vamos nos apaixonando pela pesquisa. O jornalista Hamilton Almeida, pesquisador da vida do padre Landel há 30 anos, salienta também que, apesar de todo o avanço da ciência na Europa naqueles anos, Marconi teve que buscar apoio para suas invenções fora da Itália. Num primeiro momento, você veja bem, o Marconi ele patenteou, a primeira patente dele foi feita na Inglaterra, né? Porque ele percebeu que lá ele poderia ter mais êxito, como acabou tendo mesmo, né? Eu não saberia dizer em quantos capítulos a gente vai resumir essa história do rádio. Eu sei que traçar a trajetória do rádio desde 1920, com a implantação do rádio no Brasil, num momento conturbado politicamente. Eu acredito que é um momento onde você tem uma crítica cada vez mais forte ao modelo oligárquico, né? E é uma ideia que vai estar apontando para os problemas centrais dessa república oligárquica e tentando já apontar para possíveis novos caminhos que o Estado brasileiro poderia tomar. Era uma curiosidade, sem maiores consequências. Esse é um momento de superação, né, daquela concepção raciológica, né, dos intelectuais do século XIX. Então é um momento muito importante porque a própria prática desmente as teorias. Eu entendo que a expansão, né, da radiodifusão no Brasil foi esse elemento de trazer mais informação para pessoas que jamais teriam acesso a essa informação, né? Eu acho que era muito mais um estranhamento e uma ignorância mesmo do que estava ali. Aquilo que Roquette via, ele via na perspectiva de vida dele. Mas ele teve uma companhia que eu acho que foi muito importante para ele, que foi Henrique Moritz, né, que era presidente da Academia Brasileira de Ciências e que dá força para o projeto de instalação de uma emissora, da Rádio Sociedade. Vai passar pela Rádio Nacional, o governo Vargas. O rádio era o grande veículo de comunicação de massa que existia na época, né? Grandes países tinham emissoras de âmbito nacional, né? A Alemanha tinha, a Itália tinha, a França tinha. As rádios comunitárias vão ter um capítulo especial dentro desse nosso projeto, A História do Rádio. Eu sou um eterno defensor das rádios comunitárias, até porque eu sou defensor da liberdade de comunicação neste país.